As Forças de Defesa de Israel, FDI, ratificaram, por meio de comunicados oficiais de alta relevância, a implementação de uma ofensiva aérea de larga escala e de caráter cirúrgico, cujo foco principal foram 8 infraestruturas de alto valor estratégico localizadas nas adjacências de Baalbek, no leste libanês. Esta operação não foi um evento isolado, mas sim o ápice de semanas de monitoramento de inteligência por sinais eletrônicos e vigilância por drones, visando desarticular centros de comando que Israel alega serem vitais para a logística de grupos armados na região. A escolha de Baalbek como alvo sublinha uma mudança na geografia do conflito, levando as hostilidades para além da fronteira sul e atingindo o coração geográfico do Líbano. O alvo central desta incursão, conforme detalhado pelos estrategistas de Tel Aviv, foi a Força Radvan, a unidade de operações especiais do Hezbollah que goza de uma reputação mística e temível em todo o Oriente Médio. Considerada a ponta da lança do grupo, a Radvan é composta por combatentes veteranos, muitos com experiência direta em teatros de guerra complexos, como a Guerra Civil Síria. Destruir seus complexos habitacionais e centros de comunicação em Baalbek é, para Israel, uma medida de sobrevivência para evitar que essa força de elite execute incursões terrestres em território israelense, um cenário que os planejadores militares de Israel consideram o maior risco à segurança nacional no momento. A execução desses ataques ocorreu em um vácuo diplomático perigoso, onde o diálogo internacional parece ter sido substituído pelo rugido dos motores de jatos de combate. A fragilidade das relações entre as nações vizinhas atingiu um ponto de ruptura, onde cada míssil disparado não apenas destrói um alvo físico, mas também estraçalha meses de negociações mediadas por potências estrangeiras. A linha que separa uma escaramuça de fronteira de uma guerra regional total tornou-se tão tênue que qualquer erro de cálculo pode desencadear uma reação em cadeia de proporções catastróficas para toda a bacia do Mediterrâneo Oriental. O impacto humanitário e a perda de inocentes. Do outro lado da fronteira, o governo do Líbano e o Ministério da Saúde em Beirute reagiram com veemência e consternação, expondo a face humana e trágica da guerra tecnológica. O anúncio da morte de um adolescente durante os bombardeios de quinta-feira serviu como um catalisador de luto nacional e revolta popular. Este jovem, cujos sonhos foram interrompidos por fragmentos de metal e concreto, tornou-se o rosto mais recente de uma estatística que o Líbano tenta desesperadamente reduzir, mas que continua a crescer a cada incursão aérea que atinge áreas povoadas ou adjacentes a centros urbanos. Este evento fúnebre reforça a tese de que, embora as forças armadas modernas se gabem de sua precisão cirúrgica e munições guiadas por GPS, o ambiente de combate urbano é inerentemente imprevisível e impiedoso. O custo humano em zonas de conflito raramente é limitado aos alvos militares pretendidos. Pelo contrário, as ondas de choque e os danos colaterais frequentemente vitimam civis, trabalhadores e jovens que não possuem qualquer afiliação ideológica ou envolvimento com a militância armada. A morte desse adolescente em Baalbek é um lembrete sombrio de que a guerra, em sua essência, permanece um empreendimento de destruição indiscriminada de vidas. Para as autoridades libanesas, a perda de um cidadão jovem e inocente é a prova máxima da agressão desproporcional exercida por forças estrangeiras em seu solo. O governo tem utilizado esses incidentes para pressionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, argumentando que a segurança de Israel não pode ser comprada ao preço do sangue de civis libaneses. A retórica em Beirute sugere que o país está sendo punido coletivamente pelas ações de um grupo paramilitar sobre o qual o Estado Central possui pouco ou quase nenhum controle efetivo, criando um cenário de injustiça sistêmica. Soberania nacional e o cotidiano de medo. A soberania do Líbano, um conceito que deveria ser sagrado no direito internacional, tem sido descrita por líderes locais como uma ficção diplomática diante das incursões quase diárias da Força Aérea Israelense. Beirute alega que o céu do país foi transformado em um corredor de passagem para drones e caças, ignorando completamente as fronteiras reconhecidas internacionalmente. Essa violação constante gera um sentimento de humilhação e impotência nas forças armadas libanesas, que se veem incapazes de contestar o domínio aéreo de uma potência militar superior, exacerbando as tensões internas sobre a capacidade do Estado de proteger seu povo. O desrespeito aos acordos de cessar-fogo é um dos pontos mais sensíveis discutidos nos círculos políticos libaneses. Embora tecnicamente exista um entendimento de trégua, a realidade observada no terreno é a de um conflito de baixa intensidade que nunca cessou de fato. Para o governo local, Israel utiliza pretextos de segurança para ignorar os protocolos de paz,
enquanto Israel argumenta que a presença contínua de infraestrutura do Hezbollah perto de sua fronteira inválida qualquer promessa de cessar fogo. Esse impasse cria um círculo vicioso de retaliação e agressão que parece não ter fim diplomático à vista. O cotidiano da população em cidades como Baalbek e Hermel foi alterado de forma permanente pelo medo constante do som de aeronaves. A vida normal, ir à escola, trabalhar ou comercializar, agora é permeada pela vigilância do que vem do céu. Esse estado de alerta permanente tem consequências psicológicas profundas em gerações de libaneses que cresceram sob a sombra da guerra. O impacto na saúde mental e na coesão social é imensurável, criando uma sociedade que vive no limite, onde a normalidade é apenas o intervalo entre dois bombardeios. O Vale do Becaia não é apenas um ponto no mapa militar. Ele representa a espinha dorsal econômica e o coração agrícola do Líbano. Com suas terras férteis e clima favorável, a região é responsável pela produção de grande parte dos alimentos que abastecem o país e geram divisas por meio da exportação. No entanto, a transformação dessa planície em um campo de batalha preferencial para as FDI ameaça desmantelar séculos de tradição agrícola, transformando pomares e plantações em zonas de exclusão marcadas por crateras e destroços militares. A continuidade dos ataques aéreos no Becaia gera um efeito cascata, que vai muito além da destruição de bases do Hezbollah. Quando uma região agrícola é bombardeada, a logística de transporte de alimentos é interrompida, os trabalhadores fogem dos campos por medo de ataques e os investimentos em maquinário e irrigação cessam. Isso resulta em uma insegurança alimentar crescente para toda a nação libanesa, que já luta contra uma inflação galopante e uma crise de abastecimento severa, tornando o custo da guerra visível nas prateleiras dos mercados e nos pratos das famílias. Agricultores locais relatam que a presença de instalações militares disfarçadas ou integradas à paisagem rural tornou seu trabalho uma atividade de alto risco. O medo de que um armazém vizinho ou uma estrada vicinal seja o próximo alvo de um míssil israelense impede o cultivo pleno das terras. Assim, a degradação da infraestrutura do Hezbollah, embora seja o objetivo declarado de Israel, acaba por degradar também a infraestrutura civil e produtiva do Líbano, minando a viabilidade econômica de uma das poucas regiões que ainda sustentavam a economia nacional. Geopolítica e a influência regional. A dimensão regional deste conflito não pode ser subestimada, uma vez que o Hezbollah atua como um braço de influência do Irã no Mediterrâneo. Cada ataque israelense em Baalbek é lido em Teherã como um desafio direto ao seu eixo de resistência. Isso coloca o Líbano no epicentro de uma guerra por procuração, proxy war, entre as duas maiores potências militares da região. O governo libanês sente-se como um peão em um tabuleiro de xadrez global, onde as decisões que afetam sua vida e sua morte são tomadas em capitais distantes, longe do alcance democrático de seu povo. A força Radvan, ao ser atingida, simboliza a erosão da capacidade de dissuasão do Hezbollah perante a superioridade tecnológica de Israel. No entanto, a história mostra que ataques aéreos raramente eliminam grupos ideologicamente motivados. Muitas vezes, eles servem para radicalizar ainda mais os sobreviventes e justificar novas ondas de recrutamento. A destruição física dos 8 complexos pode ser um sucesso tático momentâneo para as FDI, mas o custo político pode ser o fortalecimento da narrativa de resistência do grupo extremista entre as populações mais afetadas pela violência. A comunidade internacional, representada por mediadores da ONU e de potências ocidentais, observa com alarme a escalada em Baalbek. Há um temor real de que o Líbano, que já foi conhecido como Suíça do Oriente Médio, se torne um estado falido permanente se a infraestrutura do país continuar a ser alvo de ataques externos. A diplomacia parece estar em uma corrida contra o tempo para evitar que a violência no Vale do Becaia se transforme em uma invasão terrestre, o que levaria o conflito a um nível de destruição que a região não vê há décadas. O dilema da segurança nacional e a paz impossível. Israel mantém a postura de que a inação é o caminho para o desastre. Para os estrategistas de segurança em Jerusalém, permitir que o Hezbollah fortifique o leste do Líbano com armas avançadas é aceitar uma ameaça intolerável às suas cidades do norte. A doutrina israelense de guerra entre as guerras visa impedir o acúmulo de capacidades inimigas sem necessariamente entrar em um conflito total, mas as operações em Baalbek testam os limites dessa estratégia, pois atingem áreas cada vez mais profundas e sensíveis do território vizinho. Por outro lado, o Líbano argumenta que a verdadeira segurança só virá com o respeito mútuo às fronteiras e a cessação das hostilidades. Contudo,
O governo central em Beirute é incapaz de oferecer garantias de segurança a Israel, pois não possui o monopólio da força dentro de suas próprias fronteiras. O Hezbollah opera como um Estado dentro do Estado, com seu próprio exército e agenda, deixando o governo formal em uma posição impossível de mediador sem poder, condenado a protestar contra as violações israelenses enquanto é refém das ações do grupo xiita. A morte do adolescente no último sábado e as novas vítimas desta quinta-feira são cicatrizes que dificilmente fecharão sem uma mudança estrutural na dinâmica do conflito. A dor das famílias em Baalbek alimenta um sentimento de revanche que é explorado por grupos extremistas para perpetuar o ciclo de violência. Enquanto o foco permanecer estritamente em alvos militares e destruição física, a dimensão humana e social do Líbano continuará a ser o dano colateral de uma disputa geopolítica que parece não ter vencedores, apenas vítimas de diferentes magnitudes. Conclusão e perspectivas futuras. A situação atual é de um equilíbrio instável, onde o silêncio após as explosões é apenas o prelúdio para o próximo ciclo de comunicados e retaliações. O Vale do Becaia, outrora um símbolo de fertilidade, agora é um mapa de pontos de impacto e zonas de perigo. A comunidade internacional enfrenta o desafio de não apenas mediar um cessar-fogo, mas de ajudar a reconstruir um Estado libanês forte o suficiente para exercer sua própria soberania, algo que parece cada vez mais distante à medida que os ataques se tornam a norma cotidiana. A longo prazo, a estratégia de atacar a força Radvan pode enfraquecer o braço armado do Hezbollah, mas sem uma solução política que inclua o desarmamento de milícias e a estabilização econômica do Líbano, novos grupos ou novas unidades surgirão das cinzas de Baalbek. A história do Oriente Médio é rica em exemplos onde a vitória militar aérea não se traduz em paz política, e o caso libanês parece seguir essa trajetória trágica, onde o futuro de jovens adolescentes é sacrificado no altar da segurança estratégica regional. A esperança reside na possibilidade de que o custo humano e econômico destes ataques finalmente force as partes a um compromisso real. Mas, até que isso aconteça, o povo do Líbano continuará a pagar o preço mais alto. Cada novo dia em 2026 traz o desafio de reconstruir o que foi destruído na noite anterior, enquanto os olhos do mundo se voltam para Baalbek, esperando para ver se a próxima notícia será de um acordo de paz ou a de um novo funeral em meio às ruínas do Vale do Becaia.